E eu hoje vai ser um episódio super interessante porque falamos com Adilson José, ele que é alguém que entende muito sobre atendimento ao público. Existe um atendimento ao público e existe o atendimento ao cliente. Na instituição pública fala-se sobre atendimento ao público. O ser humano precisa ser tratado bem. O ser humano gosta que a pessoa lhe trate bem. Então, muitas das vezes, esse funcionário público que não tem a formação de atendimento ao público desconhece o que é tratamento. O atendimento ao público é um fator crucial para o desenvolvimento de uma sociedade, pois nós diariamente saímos das nossas casas para usufruir de um determinado serviço. Não há monitoramento, não há fiscalização de ver se o colega está a trabalhar, está a atender devidamente. Não há, de poucas vezes que houver, é pouquíssimas vezes. E lá nas informações que davam, não é informação de como a gente deve tratar o cliente, é mais em como a gente deve vender. O que lhe importa é só vender, é só o dinheiro do cliente. Mas desde o momento que eu saio da minha casa, eu estou a colocar uma camisa e essa camisa é para mim defender a minha própria instituição. Então, estando chefe ou não, eu tenho que ser o profissional na própria área. Então não tem como. E então, ele deu dicas bastante fundamentais, como falou de critérios que poderão ser úteis para que tu possas ter um conhecimento geral sobre o atendimento, e acompanhe esse episódio porque poderá ser bastante importante para ti. Mais um episódio. Hoje tenho o prazer de falar com Adilson José. Ele que vai falar sobre uma questão bem importante daquilo que todas as pessoas se deparam ao longo do dia, daqueles serviços que vocês vão se beneficiar das empresas, e o atendimento é uma questão importante. Este tema não é bastante importante para a sociedade, pois diariamente nós solicitamos vários serviços e a qualidade do atendimento está diretamente ligada a isto, não é? Certo. Para já quem fala para vós, Adilson José, quando nós recaímos na temática atendimento, nós recaímos a um fórum bastante importante. Por quê? Porque hoje em dia praticamente todo mundo é um cliente, todo mundo praticamente vai para uma instituição. Claro. E indo para uma instituição, é devido lhe prestado um atendimento. E quando nós começamos logo a falar do atendimento, ele é um tema bastante importante na sociedade. Por quê? Porque o atendimento, se nós irmos no dicionário, vamos encontrar que é o ato ou efeito de prestarmos atenção. E quando nós começamos logo a tocar no requisito atendimento, vamos trazer logo ao curso atendimento ao cliente, que consiste o ato ou efeito de prestarmos atenção e não só tratarmos o cliente. Mas quando nós vamos para uma instituição, nós encontramos os próprios funcionários a trazerem um atendimento indesejado. Como assim? Quando vamos para uma instituição pública, porque a temática na qual nós estamos a abordar aqui é o atendimento dentro das instituições públicas. E quando vamos para uma instituição pública, encontramos um atendimento deplorável. Deplorável por quê? Porque acredito eu que muitos desses funcionários não têm a formação do atendimento ao cliente ou ao público. E essa formação que tem causado a falta do atendimento por excelência. E muitas das vezes, quando nós começamos a entender um pouquinho mais sobre o atendimento ao público, começamos a ver que esses mesmos funcionários que vão atender mal o cliente numa determinada instituição pública, eles se esquecem também que são clientes de uma outra instituição. Então, devemos logo valorizar cada cliente de uma instituição pública ou um cidadão que frequenta a uma instituição pública, devemos logo valorizar ele. Por quê? Porque nós que estamos a atender esse cidadão que vem para a instituição pública, ele não veio simplesmente só de favor, porque hoje nós sabemos que quando entramos para uma instituição pública, nada é de favor. Claro. Temos sempre um 5, temos sempre um 10. Sim, sim. Ok. Não, eu disse claro, porque hoje em dia para entrar numa instituição pública tu tens de ter alguma coisa, né? Na verdade. Tens de enfrentar uma fila enorme para tu seres atendido. Certo, e como eu ia referir, quando vais para uma instituição pública, terás sempre que deixar um valor. E só que esses funcionários,
esquecem que essa pessoa que está a vir para a instituição pública, ele vai deixar alguma coisa. E nós sabemos que é esse valor que na qual os impostos e tudo mais, o tributo que assim os cidadãos vão pagar ao Estado, as empresas vão pagar ao Estado, que vão pagar assim a receita que na qual vão pagar os funcionários públicos. E ao pagarem, automaticamente quem vai se beneficiar também são esses cidadãos, porque o Estado não vai pagar alguém que praticamente que não trabalha numa instituição pública, alguém que não presta um devido serviço ao Estado, não vai pagar. Então, já este funcionário que trabalha na instituição pública, que depende, que o cidadão vão pagar os impostos e tudo mais, eles deveriam valorizar esses clientes ou esses cidadãos que vão para a instituição pública porque deixam alguma coisa. Mas nós começamos a ver quando esse cidadão entra na própria instituição do Estado, há um mau tratamento naquilo que concerne ao atendimento. Porque ninguém vai sair da sua própria casa. Alguns até alegam, e nós já presenciamos muito isso, alguns até alegam porque o cidadão falou mal e tudo mais, mas isso não se traz à tona. Por quê? Porque o cidadão, suponhamos num hospital, eu vou para um hospital, o cidadão que vai para um hospital público por falta de meios financeiros, porque não consegue ir para uma instituição privada e tudo mais, porque nós sabemos que as instituições privadas são muito careiras aqui no nosso país, então vai para uma instituição pública por falta de valores. E tem um valor assim um pouquinho. E chegando para lá, solicita um atendimento. E só que ao atenderem esse cidadão, o funcionário público, nesse caso a enfermeira ou a médica, vem tratar de uma forma deplorável. E logo o cidadão vai se exaltar. E quando ele vai se exaltar, isso não é por culpa simplesmente do cidadão, é mesmo por culpa do funcionário público, porque deveriam... Não, mas também depende da situação, porque tem vezes que tu vens com determinado estresse, encontras um qualquer funcionário público e tu queres ser atendido rápido, não queres ser submetido a certos processos, tu começas a ficar zangado mediante a situação. Certo. Não deixa de ter razão. Até ali vamos dizer que está tudo certo. Mas na maioria das vezes que tem causado essa situação é mesmo o funcionário público. Por quê? Porque, como eu ia dizendo, o cidadão ele vai sair de casa por falta de meios financeiros e vai preferir para uma instituição pública. Indo para uma instituição pública, nós já sabemos que nós devemos enfrentar uma fila enorme. Mas quando chegas para lá, e tu já estás a enfrentar uma fila enorme, muito, é mesmo enorme. E chegando para lá, o funcionário público, a enfermeira, ainda quer trazer, quer maltratar. Senhor, vai para lá e tudo mais. E nós começamos a ver, o cidadão tem o direito ou acaba por se exaltar e por uma falta de mau atendimento ao público. Porque muitas das vezes eu me deparei com a situação. Existem pessoas que confundem muito. Existe um atendimento ao público e existe atendimento ao cliente. Atendimento, como eu ia dizendo, que é uma ajuda prestada ou atenção que a gente vai prestar para uma determinada pessoa. Esse é o atendimento normal. Mas o atendimento ao público é toda ajuda prestada para um cidadão dentro de uma instituição. Já o atendimento ao cliente é toda ajuda prestada a um determinado cliente que vai comprar alguma coisa nessa empresa. Muitas das vezes na instituição pública a gente não compra nada porque o Estado já está tudo pago, vamos falar, o seguro de saúde e tudo mais. Mas agora, há essa que vem assim apoquentar muitas das pessoas sobre atendimento ao público, atendimento ao cliente. Então, na instituição pública fala-se sobre atendimento ao público e muitas das vezes muitos funcionários públicos que estão a trabalhar nesse serviço ao público não têm essa formação, não sabem que o atendimento, quando começamos a trazer no ramo do atendimento, vamos dizer que há necessidade do atendimento, que há uma fórmula mágica que nós até utilizamos, que é atendimento mais tratamento dá igual a relacionamento. O ser humano precisa ser tratado bem. O ser humano gosta que a pessoa lhe trate bem. Então, muitas das vezes, esse funcionário público que não tem a formação de atendimento ao público desconhece o que é tratamento. Tratamento é eu me colocar numa posição que eu tenho que valorizar o caríssimo.
Tratamento é quando eu presto uma atenção, deixo de fazer o que eu estou a fazer para poder dar aquilo que é excelência, atenção no caríssimo. Mas agora, quais seriam as habilidades específicas que são consideradas essenciais durante a formação do atendimento ao público? Bem, durante a formação do atendimento ao público, nós sempre trocamos no requisito. Primeiro, devemos colocar em consideração tratamento. Tratamento. Por que tratamento? Porque o ser humano por si só, ele tem o psicológico. E esse psicológico, que muitas das vezes é desconsiderado, é maltratado, ele logo tem a autonomia de se esmar, de se exaltar. E isso causa um conflito dentro daquilo que é o atendimento. Então, se o funcionário ou a pessoa saber no curso de atendimento, não, eu tenho que colocar aquilo que é em questão, o tratamento, não terá muitos problemas. Porque o grande problema que tem causado é mesmo a falta de conhecimento sobre tratamento. Por isso que nós, na formação de atendimento ao público, nós logo frisamos, uma das regras principais é mesmo o tratamento. Mas essa questão da formação não é, ajuda o colaborador, não é, no aprimoramento da comunicação. Lógico. Ajuda muito, por quê? Porque nós sabemos que as formações que têm nos ajudado a se posicionar como o profissional na área. Claro. Porque toda pessoa que não tem uma formação desconhece. É a formação que nos coloca naquilo que é no auge, que a gente deve fazer. São técnicas que a gente deve atuar. E todo profissional tem que ter técnica para poder atuar no ramo de trabalho. Tem que ter essas técnicas. Então, na formação de atendimento ao público, é essencial que a pessoa faça essa formação e tenha esse requisito, esse conhecimento sobre o que é realmente um tratamento. Porque muitas das vezes, quando nós sabemos o que é tratamento, não vamos colocar, não, eu devo ter empatia. Essa empatia, muitas das vezes, vai consistir no tratamento. E onde eu vou colocar o que é realmente empatia? Empatia é se colocar no lugar de outro. Num outro fórum, vamos colocar aqui compaixão. É nós termos solidariedade com o nosso próximo. E muitas das vezes a pessoa que está a prestar um serviço ao público não tem empatia, não tem tratamento. Por isso é muito importante fazer a formação de atendimento ao público quando se trabalha numa instituição que tem serviço ao atendimento ao cliente ou ao atendimento ao público. Mas a formação, de certa forma, incentiva uma abordagem personalizada no atendimento ao público? Sim, sim. Por quê? Porque vai facilitar com que a pessoa atua na área sem dificuldades. E não só, as abordagens ele não vai ter com o cliente, mas ele vai trazer ferramentas que vão executar durante o período que ele teve da formação, ele vai executar, porque a formação de atendimento ao cliente nós não abordamos muito, nós apenas praticamos no ato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu estou a prestar um serviço de atendimento ao público, eu praticamente vou trazer as técnicas que eu aprendi na formação. Estamos aqui a falar sobre o relacionamento, que um cliente ou um cidadão precisa ter um relacionamento com a própria instituição. Porque nós encontramos aqui, quando é prestado um mau atendimento ao público, nós começamos a ver que existem pessoas que vivem aqui no Zamba 2, vai deixar de ir no hospital do Zamba 2 e vai preferir num outro hospital tão distante. Por quê? Porque aqui no hospital do Zamba 2 já conhece, aqui atende mal o cliente ou atende mal o cidadão. E isso gera o quê? Gera com que a instituição não tenha relacionamento com próprios pacientes. Não é lógico que não estamos a dizer que toda vez temos que ficar doente. Não, se bem que nós estamos num mundo em que a doença às vezes é necessária e não tem como nós não ficarmos doentes. Então, estamos a dar aqui um exemplo no fórum do hospital. Então, se nós ficarmos doentes, seria muito bom eu deixar de ter que ir muito distante para mim poder estar aqui no meu município ou no local onde eu vivo para ser atendido. Mas muitas das vezes, por prestarem um mau atendimento, eu vou preferir deixar o hospital do meu município para ir num sítio muito longe. Por causa de quê? Por causa de maus-tratos. Eu dou um exemplo no caríssimo. Se vamos aqui trazer uma tona no atendimento ao cliente.
Se eu vou lhe oferecer duas alternativas, temos uma empresa, ou temos vamos dizer, uma loja, aonde o preço está muito baixo, está mesmo muito baixo, mas só que naquela loja atende muito mal o cliente, muito mal mesmo o cliente, e está com alguém. Mas agora tem outro estabelecimento que atende muito bem, mas só que é muito caro os serviços, os produtos que vendem naquela empresa ou naquela loja. Eu acredito que o caríssimo não vai querer aceitar, não vai aceitar ir naquela loja ou naquele estabelecimento onde o produto é tão barato, mas lhe tratam mal. Porque nós não vamos aceitar ir num sítio, por mais que barato que seja, mas eu não vou aceitar que me desvalorize. Eu vou preferir gastar mais no sítio, que pagar mais, do que ter um atendimento por excelência. A razão pela qual que nós temos muitas pessoas que vão para clínicas, para a clínica, vão para hospitais privados e deixam de ir no hospital público. Por quê? Porque nós já sabemos que no hospital público atende muito mal. Mas agora, quais são as estratégias que são ensinadas para lidar com situações desafiadoras ou clientes insatisfeitos? A estratégia que a gente deve utilizar é nós prestarmos atenção ao cliente. A grande dificuldade que tem causado é nós não entendermos o próprio paciente ou o próprio cidadão. Esse é o grande problema. Se a pessoa tem que notar que, eu vejo que tem que notar que o caríssimo está interessado em querer me ajudar, em querer me atender. Muitas das vezes nós onde deparamos com um funcionário, nós já vimos estampado na própria cara do próprio funcionário que não quero te atender. E isso tem causado uma instabilidade naquilo que é no atendimento. Então, se eu ver logo no próprio funcionário que há uma empatia do lado dele, há uma maneira de querer me ajudar, lógico, eu não vou ter como cismar, eu não vou ter como surtar, e eu vou ver que não está interessado em querer me ajudar Mas ou me atender. a forma conforme o paciente dirige-se a qualquer funcionário ou qualquer, não é, pessoa que vai usufruir de um determinado serviço público ou privado, a forma conforme ele dirige-se para ter uma abordagem inicial não influencia de como é que aquilo vai ocorrer até o final? Influencia, por isso que existem técnicas. Toda vez que qualquer funcionário tentar discutir ou pegar a razão com um cidadão ou um cliente, acaba por perder. Aquela regra ainda prevalece. O cliente tem razão. Então, não é nós que vamos mudar isso. Uma vez que o cliente já mostrou as suas garras ao princípio, eu não devo cair nessa. Porque se eu cair nessa aqui, tentar buscar razão do meu lado, eu vou acabar por trazer o conflito no momento. Então, o que eu devo fazer? Devo me posicionar, devo ouvir, porque eu sei que aquele cliente ou aquele paciente ou aquele cidadão que está vindo na instituição é aquele que enfrentou um engarrafamento tão longe para vir aqui nessa instituição. É aquele que tem problema em casa, é aquele que deixou talvez a mãe doente, é aquele que deixou talvez o filho doente, é aquele que deixou talvez alguém familiar tão próximo doente. E logo quando ele vier, ele já está estressado, já está sob estresse. Então, eu não posso mais, logo no princípio que ele surtou, também estou a surtar. Eu devo entender. E a melhor forma para nós evitarmos o problema é nós olharmos sempre, e há uma regra que nós utilizamos sempre, sempre, mesmo até na oratória, sempre que tiveres que falar com alguém, olhe sempre diretamente na cara. Por quê? Porque nos olhos, porque nós conseguimos entender a necessidade do cliente só a partir de olhar. Eu sei quando o próprio cliente, o próprio cidadão está meio chateado, está meio raivoso, então não devo cair nisso. Ainda que a abordagem dele no princípio foi tão agressiva, tanto expressões verbais e tudo mais, eu só vou dizer simplesmente, eu lhe entendo, senhor. Eu lhe entendo a tua necessidade e já vamos lhe atender. Mas agora tu vais dizer eu entendo. Ele vai simplesmente dizer, uau, tu entendes, mas não estás a conseguir resolver nada. Porque a pressa da pessoa também influencia muito, porque tu se calhar estás a receber ou estás a respeitar um determinado protocolo da instituição. E o cliente ele não quer passar por esta natureza, ele quer passar rápido. Ele quer chegar e ser atendido de forma urgente, ele não quer... É como se ele tivesse num paciente que vai a um hospital não é? E ele está em estado de urgência. E ele simplesmente está com algumas dores de cabeça e tudo mais e pode, de certa forma, esperar um tempinho. E ele não quer passar por esse protocolo, quer logo chegar e ser atendido e foi embora. Ok, percebemos muito bem. Por isso há necessidade de fazer a formação. Eu acredito que também as instituições públicas, os funcionários de certa forma ficam estressados, é claro, alguns não é, já vão mal-humorados no trabalho,
Mas uns são influenciados no decorrer do caminho, né? Engarrafamento, Tem toda a razão. outro estresse da rua, bem como os pacientes que vão lá estar. Acabam Certo. estressando ainda mais, porque tu se chegas, vês aí duas senhoras a chorar, tu não ficas alegre. Tem toda a razão, tem toda a razão. Por isso que há a importância de fazer a formação. Tanto na formação de atendimento, eu gosto de conciliar sempre o atendimento ao cliente e o atendimento ao público, porque estão interligados. Tanto assim como no atendimento ao cliente, nós falamos praticamente de 10 clientes, 10 tipos de cliente, onde falamos do cliente apressado, onde falamos do cliente confuso e tudo mais. São posicionamentos que cada indivíduo pode apresentar. E nós temos técnica de como a gente deve abordar esse tipo de pessoa. Também no atendimento ao público, também existe a maneira de como a gente deve abordar um cliente ou um cidadão que vem numa instituição pública e está a apresentar esse problema. Mas nunca, nenhuma das regras vai puxar a razão para o cidadão, não é para a razão para o funcionário. O que devemos fazer sempre é sempre procurar dar razão ao próprio cidadão e procurar lhe dizer se ele já está meio estressado, desculpa pelas esperas e tudo mais. E também uma coisa, há sempre prioridade para casos específicos. Se, por exemplo, um cliente, um cidadão que entrou numa instituição pública, como o Caríssimo estava aqui a referir, e está num estado deplorável, essas pessoas têm prioridade. E se lhe foi demorado de lhe atender, nunca pode logo puxar a razão pela instituição. Nunca. E isso é que aborrece tanto o cidadão, tanto como o cliente. Quando o próprio funcionário puxa a razão para a própria instituição, todo mundo fica meio que estressado. Então, o que devemos fazer é só dizer, olha, desculpa. Desde aquele momento que pedimos desculpa, devemos mostrar interesse que nós estamos ali para poder ajudar esse cidadão. E ali vamos mover, se não der para mim se locomover, vou ter que chamar alguém, mas com urgência, poder atender essa pessoa que está precisando desse serviço no momento. Mas como é que as instituições fazem o monitoramento dos funcionários, não é? Aquele desempenho que eles vão ter ao longo da semana. Como é que eles avaliam isto, não é? Para que se possa fazer correção ao longo dos dias. Mano, olha, é muito triste quando eu vou tocar nesse assunto. Por quê? Porque nas nossas instituições não há fiscalização, não há um supervisor para poder coordenar ou analisar aquilo que são as atitudes do próprio funcionário. Por quê? Porque se realmente houvesse fiscalização ou houvesse monitoramento do atendimento dos próprios funcionários, acredito que o atendimento poderia mudar. Porque isso é mais nas instituições públicas, Por que eu estou a dizer isso? Porque eu já presenciei muito e tenho presenciado ainda. Não há monitoramento, não há fiscalização de ver se o colega está a trabalhar, está a atender devidamente. Não há, de poucas vezes que houver, é pouquíssimas vezes. E acredito se houvesse isso, os nossos colegas, os próprios funcionários públicos que têm serviço de atendimento ao cliente poderiam melhorar no seu serviço. Se houver, e também no outro por outra. Muitas das vezes também não podemos só esperar pelos supervisores para poder fazer um monitoramento. Nós, os colegas, podemos fazer isso. Como é que podemos fazer isso? Se eu estou a ver o meu colega está atendendo mal alguém, eu posso chamar-lhe a razão. Não, colega, não poderias atender assim, estás a cometer um erro. Se realmente os dois fizeram a formação, vale dizer não, na formação não aprendemos isso. Está ali os médicos, fazem um juramento de Hipócrates, e eles juram que não podem tirar a vida de ninguém. E está ali. Então, nós também temos regra que nós podemos ajudar aquela pessoa que está a trabalhar conosco quando estamos a livrar a pecar naquilo que é o atendimento ao cidadão ou atendimento a um determinado cliente. Então, se eu ver que o caríssimo aqui está atendendo mal alguém e é meu colega, eu posso lhe chamar a razão. Não, mano, colega, você errou. Não, aqui não poderias atender assim. Para a próxima vez, quando acontecer mais isso ou vier mais alguém, não, vamos lhe abordar e vamos atender melhor. E isso, se nós todos tivéssemos esse posicionamento, acredito que nós não estaríamos a falar, não teríamos um bom número de pessoas a falar do mau atendimento ao público que tem ocorrido nas instituições públicas. É mesmo lastimável e é deplorável. Mas as questões culturais, será que influenciam também na qualidade do atendimento? Influenciam muito. Existem pessoas mais vulneráveis,
Existem pessoas que, como nós aqui mencionamos, né? Pessoas que são do norte, são muito explosivas, são meio estressadas. E aqueles que são lá do sul são muito deixa só, te calengou, como tem dito. Mas, na verdade, a questão cultural também afeta e tem influenciado isso. Mas, por isso que a formação que a gente deve saber se posicionar enquanto devemos logo atuar. E nessas formações a gente ensina como uma pessoa deve se posicionar em atender alguém que está tão nervoso, alguém que está tão estressado. E se eu já sou alguém que tenho, me estresso facilmente e eu encontrei também alguém que já está meio que vulnerável, eu na formação vou aprender que não, concernente a essa situação, eu não devo mais me exaltar, por mais cultura ou por ser do norte, por ser vulnerável, eu não posso agir assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser profissional. O profissional, ele deixa aquilo que é a sua cultura falar mais, não deixa aquilo que é a sua cultura falar mais alto, não deixa aquilo que é o problema falar mais alto. Esse é o profissional. Muitos de nós, muitas das vezes, não temos sido profissional. E é que tem causado essa instabilidade, o mal falatório, o julgamento que tem feito nessas instituições. Além do treinamento inicial, como é que as instituições promovem o desenvolvimento contínuo em atendimento ao público? Esse promover, não diria que promove muito. Não diria que promove muito. Porque quando promove... Mas há uma questão de as instituições não promovem ou as instituições promovem e os colaboradores é que não obedecem, não respeitam as normas. Acredito eu que as instituições, tanto públicas como privadas, têm financiado várias formações para com os seus colaboradores. Mas aí existe um comportamento, que é o comportamento humano, que é a habilidade particular que cada um deve levar ao longo do tempo. E é o que tu disseste, né? Se o teu colega cometer algum erro, tu vais repreendê-lo, mas ele também fez parte da formação. Ele sabe que a atitude que ele está a ter é uma atitude errada, mas por que ele insiste nisto? Eu acho que é uma questão de educação em termos particulares, e a educação influencia muito na qualidade de atendimento. Influencia. Por isso que eu notificava sobre aquilo que concerne tratamento, porque o tratamento vem de nós. Aquilo que a gente aprende em casa, nas nossas famílias, nosso meio de convivência, que tem que estar dentro de nós. E quando nós chegamos para abordar alguém, nós vamos trazer esse tratamento na qual a gente nos ensina de boa maneira, independentemente da própria instituição se fornece ou promove aquilo que é formações que vão capacitar o profissional na área. Mas, independentemente se oferecerem, muito bom, seja louvado. Mas se não oferecerem, nós podemos trazer aqui as boas maneiras que nos ensinaram nosso meio familiar. Podemos trazer aqui e implementarmos. Mas agora, tocando naquilo que é requisito sobre as instituições tanto privada como a pública promoverem isso, eu não acredito muito, mano. Eu já andei em duas empresas, se eu não estou em erro, duas ou três, onde ofereciam um serviço de atendimento ao cliente, é privado. É uma empresa que está classificado nas grandes empresas. E lá, nas formações que davam, não é informação de como a gente deve tratar o cliente, é mais em como a gente deve vender. O que lhe importa é só vender, é só o dinheiro do cliente, é só o dinheiro do próprio cidadão, da própria pessoa. Então, a formação não é virada naquilo que é nós tratarmos a pessoa como nós gostaríamos de ser tratado. Não é isso. É mais como burocracia. E eu acredito em todas as outras instituições que têm dado formação, é para implementar ou para a pessoa ter noção daquilo como funciona a própria instituição. Não é como a gente deve atender esse cliente ou esse cidadão. Tanto nas instituições públicas também eu acredito que deve ter maneiras ou deve ter formação que são básicas. Não acredito que são aprofundadas de como a gente deve mostrar a forma de nós sermos humanos como cidadão. Não acredito que seja isso. Não acredito que seja essa formação. Mas existem programas regulares de atualização para manter as habilidades dos colaboradores atualizados? Dizer que existem programas, eu não posso cá afirmar categoricamente porque eu não tenho aqui nenhum inquérito, eu não tenho aqui nem um relatório, mas
pela convivência, pelo meio que a gente já tem circulado, os palcos que a gente tem pisado, e muitas das vezes a gente se encontra com vários outros também formadores, vários outros consultores, porque na qual eu sou consultor de venda e às vezes a gente se encontra também com vários outros consultores, e às vezes a gente tem tocado nesse ponto e nunca vi ele mencionarem tanto nesse requisito. Não vejo, nem ouvi, de verdade nem ouvi. Mas de que maneira a formação e atendimento ao público aborda a inclusão e a diversidade? Na verdade, ele aborda em vários departamentos, ou seja, em vários âmbitos, né? No âmbito geral. Por que que vai abordando no âmbito geral? Porque logo essa formação vai dar ferramentas na qual a gente deve poder se posicionar enquanto profissional naquilo que é ao serviço, ao atendimento ao público. E essas formações, essa capacidade, essa capacitação na qual vão oferecer para o próprio funcionário, nós devemos fazer o quê? Devemos pegar e assim implementar para poder ser cumprida. Dando continuidade, não é? Falava da questão de existem as diretrizes especificadas para garantir as interações respeitosas e inclusivas. Certo. Existem, e muitas das vezes somos nós, o próprio funcionário, que vamos negligenciar essas diretrizes que nos é passada, porque não é uma instituição que tenha um serviço de atendimento ao público, não vai dar diretrizes. Existem diretrizes, mas só que muitas das vezes a gente é aquele que vai dizer o seguinte: "Epá, aprendi, mas está bom, mas no ramo, aquilo que é na realidade é outra. As coisas estão bonitas no papel, mas quando chegamos na realidade, muitas das vezes as pessoas pegam e negligencia. Mas dizer que não dizer que existe, ela existe. Mas uma coisa bem interessante é sobre o impacto que o atendimento vai fazer ao determinado cliente. Como é que a formação e atendimento ao público influencia diretamente a satisfação e a fidelidade do cliente? Eh, Ela vai influenciar como? Nenhum cliente, nenhum cidadão que vai para uma instituição pública, ele vai para essa instituição pública por causa da necessidade do próprio funcionário. Não. Ele vai pelas suas necessidades. Então, mesmo também no atendimento ao público, qualquer cliente vai para a instituição, ele não vai pelo interesse do próprio funcionário, não. Ele vai pelas suas próprias necessidades. Então, se nós procurarmos entender as necessidades do próprio cliente, vamos conseguir logo atingir a um atendimento por excelência. Porque o atendimento consiste na satisfação do próprio cliente, na qual o cliente vai comprar alguma coisa. Vamos a falar no atendimento ao cliente, compra alguma coisa e está satisfeito com aquilo que ele comprou. E a própria empresa recebe os valores ou o dinheiro que o próprio cliente ou deixa. Então, a satisfação de ambas as partes. Nas instituições públicas funciona também o seguinte: quando é prestada um bom serviço, por exemplo, eu vou para um hospital. Estamos aqui a falar hospital porque é o sítio mais comum que temos vivenciado isso. Vai para um hospital, ele está à procura de um serviço, na qual um serviço de vai fazer uma consulta de paludismos e tudo mais, lhe atendem e ao lhe atender, posteriormente ele está satisfeito e a própria instituição também fica satisfeita por atender assim as necessidades ou atender aquilo que é as dificuldades do próprio cidadão. A ambas as partes ficam satisfeitas. Então, para um bom atendimento consiste nisso, a satisfação de ambas as partes, porque ninguém compra ou ninguém vai para uma instituição por motivo dos outros ou por motivo do outro. Vai pelos seus motivos. Então, devemos entender aquilo que é as necessidades de cada cidadão que vai para uma instituição pública, de cada cidadão ou de cada cliente que vai para uma determinada instituição. Mas agora, quais são os indicadores que demonstram um aumento de satisfação do cliente após uma formação? Após uma formação, o grau de satisfação é quando realmente você vai aplicar isso na prática e você sente, uau, na verdade,
funciona, funcionou o que eu aprendi, não é só no papel, não, mas é na prática. Porque quando nós nos deparamos, né, nesse caso, no campo de trabalho, nós nos deparamos com uma situação em que na qual eu consigo resolver, eu vejo que a formação valeu a pena, valeu mesmo a pena. Podemos considerar que as enchentes em certas empresas podem ser consideradas como uma satisfação de procura de serviços dos clientes? Não, muitas das vezes que quando vão para uma instituição pública, essas enchentes, muitas vezes nem por causa do bom serviço de lá ou porque a satisfação do grau do cliente que vai para aquela instituição, muitas vezes mesmo é por carência. Muitas das vezes aquelas enchentes é por carência. Existem pessoas que já não têm mais por onde ir, porque já não tem mais nenhum pão, já não tem mais nenhum centavo no bolso. Então o que é que vai fazer? Vai para aquele lugar. Agora, se for para uma instituição pública, o nível de enchente naquela instituição, lógico, é por causa do produto, pode não ser por atendimento, mas seja por causa do produto que oferecem lá. Mas raramente o cidadão ou a enchente vai se notar por causa do atendimento. Porque se tivesse um bom atendimento, não deveria ter aquela toda enchente, porque ele arranjaria métodos para poder solucionar aquelas enchentes. Mas como é que os departamentos colaboram para garantir uma abordagem consistente no atendimento, não é, ao público ao longo dos dias? Eh, Essa colaboração deveria ser devido a ouvir. Existe um serviço que chamamos a ouvidoria, que é na qual que nós ouvimos primeiro a insatisfação do cliente, porque o atendimento ele vai funcionar assim, existe atendimento antes, durante e o pós-venda. E para a instituição pública, não vamos dizer que existe o atendimento antes, durante e pós, que é o atendimento antes, é quando eu interajo com o próprio cliente antes que eu, sem que ele fale as suas necessidades, mas eu chego para ele já logo com um bom dia, como é que está, está tudo bem, isso cativa a pessoa antes mesmo de solicitar o que ele quer. E depois, durante aquele período que eu vou abordar o cliente, procurar entender as suas necessidades, procurar satisfazer as necessidades do próprio cliente com a burocracia da própria empresa. E temos o pós, que é o serviço que eu vou oferecer depois do cliente levar o que ele quer na nossa instituição. Eu chego para ele, olha, seja bem-vindo, olha, volte sempre, qualquer coisa, nós estamos aqui. E isso cativa sempre com um sorriso. Na instituição pública, nós vamos oferecer um serviço também antes. Na instituição pública, desculpa, dificilmente vamos oferecer um atendimento antes. Só vamos oferecer um atendimento durante. Por quê? Porque poucas das vezes, há um funcionário que chega para alguém abordar. Muito bom dia, senhor, o que queres? É mais o próprio cidadão que vai ter com o próprio funcionário. E depois funciona o pós. E o pós seria que deveria funcionar, mas dificilmente tem funcionado. É depois do atendimento ao próprio cidadão, perguntar para o próprio cidadão, olha, gostou da forma que ele foi atendida, faltou alguma coisa. Isso tudo é muito, muito bom. Mas agora, se houvesse um momento em que na qual depois de fazermos isso, depois do próprio cidadão ser atendido, chegarmos para ele, se houver um supervisor, se houver alguém, colocam alguém que tem essa responsabilidade e chegasse sempre para o determinado cidadão, olha, gostou da forma que ele foi atendida, o meu colega lhe atendeu bem. Acredito que o caríssimo, às vezes, quando no apoio, na call center da Unitel, tem sempre aquela sugestão, não desligue, por favor, para avaliar a nossa qualidade de atendimento. E se sim, dá um, se não, clica dois e tudo mais. Se calhar essa capacidade que as empresas criam para poder monitorar os colaboradores também influencia muito na forma conforme eles vão atender as pessoas. Eles são forçados mesmo, na realidade, forçados até não, né? Mas eles são monitorados porque, no final das contas, as chamadas estão a ser, não é, ouvidas, né? E isso, de certa forma, influencia. Mas quando é uma instituição que o chefe do departamento não está naquelas imediações, ela acaba falando da forma que ele bem entende. E
Isso é verdade, não deixa de ter razão, isso é uma verdade que nós temos presenciado, porque o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas querem fazer, querem trabalhar para aparecer, mas o profissional não trabalha para aparecer, ele As pessoas só trabalha. trabalham quando o chefe está presente. É isso que isso parece ser seria bom se não fosse verdade, mas é uma realidade. Mas isso nós chamamos essa é falta de profissionalismo, porque a pessoa que é profissional, ele já sabe que eu estou a sair de casa é para ir trabalhar, não importa qual que seja a instituição, mas desde o momento que eu saio da minha casa, eu estou a colocar uma camisa e essa camisa é para me defender a minha própria instituição. Então, estando chefe ou não, eu tenho que ser o profissional na própria área. Então não tem como. Mas o que nós temos vivenciado é que as pessoas só trabalham quando o chefe está presente. Mas quais são os elementos-chave na formação de líderes para liderar equipes do atendimento? Na verdade, um dos pontos-chave, para já primeiro, existem muitas pessoas que são chefe e não têm sido líder. E um dos pontos principais nessa formação que nós também demos, chefia e liderança, é que enquanto no período da formação devemos logo formar sucessores, devemos ter sucessores, pessoas que vão admirar aquilo que é o nosso trabalho, porque realmente devemos, enquanto estamos a liderar um departamento, as pessoas devem trabalhar mesmo nós não estando na própria, mesmo nós não estando presentes, as pessoas devem trabalhar, porque as coisas não devem só funcionar quando nós estamos, nesse caso, estamos a falar, quando estou dirigindo um determinado grupo, sou líder, não pode. O líder também não acontece isso é mais com o chefe. As pessoas só trabalham quando o chefe está, e não pode ser assim, mas com o líder nem assim. Líder pode não estar, as coisas vão funcionar, porque o trabalho do líder, um dos pontos principais, o trabalho do líder é gerar sucessor, porque todo líder que não gera sucessor é um líder fracassado. E enquanto essa formação de chefia e liderança, nós colocamos sempre aqui a questão. Todo líder tem que formar sempre um sucessor. E o líder não gera, não trabalha em prol de fim, não trabalha para fim próprio, não. Faz a equipa trabalhar para um objetivo. Esse objetivo é qual? É a satisfação, é o grau da satisfação da própria empresa, onde a empresa é que vai ser bem falada. E quando a empresa é bem falada, todos os funcionários saem a ganhar. Uau, mas agora, em termos de treinamento personalizado por diferentes setores, em que medida o treinamento em atendimento ao público é personalizado para diferentes setores da instituição? É personalizado quando é para área específica. Por exemplo, nós vamos dar um atendimento para aquelas pessoas que trabalham para aquele que é a área do balcão ou serviço de urgência. Nós ali vamos pregar, dar ferramentas principais ou fundamentais como devemos logo nos posicionar quando vem alguém que está extremamente ferido, quando alguém que está extremamente a precisar do serviço urgentemente, nós devemos nos posicionar dessa maneira. Agora, quando vier alguém que não tiver com tanta urgência, nós também vamos nos posicionar dessa maneira, mas todo mundo deve sair dali atendido. E quando vou para um outro departamento ou um outro setor, também eu vou trazer um atendimento de acordo com o que ocorre dentro daquele próprio setor. Mas o atendimento fala-se no âmbito geral. É como no Ministério do Interior, os agentes, né, nesse caso nós chamamos os polícias e tudo mais, quando eles vão para a recruta, eles têm que aprender, se não estão erro, eles aprendem sempre a ordem pública, que que todo funcionário ou todo polícia deve saber como a gente deve se posicionar na ordem pública, em diversos setores, mesmo que trabalhar num setor, mas deve saber como é que funciona a ordem pública. Também assim, por mais que trabalhar num determinado setor, há uma regra que a gente deve aprender, que é a regra de como funciona o atendimento ao público. Mas como é que a formação diferencia as habilidades necessárias para atendimento presencial ou online? Na verdade, há uma diferença. Por exemplo, há uma forma de como eu devo me posicionar no atendimento presencial
a interação tem que ser mais diferente em eu abordar o próprio cliente, o próprio funcionário, ou o próprio cidadão, ou o próprio cliente. Mas como estamos a falar na instituição pública, vamos falar aqui ao cidadão. Então, quando eu abordo o cidadão, eu tenho que logo cativar, nesse caso, o olhar, o tom vocal, o timbre vocal, aquele não pode ser tão alto, não pode ser tão baixo, mas uma média. Eu estar ali mostrando as cortesias da própria instituição. Agora, quando é um atendimento online, eu vou trazer aqui sempre, eu não posso logo atender a própria pessoa que eu estou logo a interagir com ele em online, tratar sempre pelo senhor. Senhor, quer o quê? Senhor, quer isso. Não posso. Eu tenho que sempre tratar pelo nome, porque eu tenho que desfazer aquele ambiente de ser um ambiente estranho para transformar um ambiente amigável. É como se nós estivéssemos aqui, eu estiver aqui a chamar senhor. Vai parecer que estamos num ambiente meio que estranho, mas só logo chamar pelo nome, vai parecer que estamos num ambiente conhecido. Então, é mais ou menos isso. E sempre nós que tivemos a atender nesse caso, o atendimento online, eu tenho que também mencionar logo o nome da própria instituição, o departamento que a gente está atendendo, e posteriormente, no fim, eu tenho que colocar aqui o meu nome. Meu nome não pode vir, o meu nome não pode vir primeiro, sem que primeiramente venha o nome da instituição. Suponhamos, eu vou chegar aqui, vou estar até claro, vou estar ali a falar, nesse caso, uma chamada viva voz e tudo mais, ou voz, onde inclui a minha voz, eu vou estar logo a dizer, daqui fala a instituição pública, o hospital do Prenda, nesse caso, departamento de urgência, Adilson José falando e tudo mais, com quem tenho o prazer de confabular, por favor, e é assim que a gente deve interagir. Mas uma das coisas também que de certa forma tem feito com que muitos funcionários de certas instituições tenham um nível de estresse um pouquinho alto é a falta de conhecimento. Imagina que tu vais dirigir-se a uma instituição e tu chegas e perguntas não é? Tu queres obter uma informação e ele não está com um conhecimento necessário para poder dar-te uma determinada resposta. E aquilo fica uma questão contínua porque tu queres uma resposta, não é, imediata, e ele não consegue te dar. Ele vai te dizer simplesmente que tu tens de fazer isso, tu tens de fazer aquilo, e ele não consegue dizer-te que não, olha, para tu teres essa informação tens de dirigir até o fulano ou o cicrano, e ele fica ali a empatar e o nervosismo dele aumenta e ele acaba ficando zangado e altera o tom de voz. Isto também, de certa forma, tem sido muito frequente, porque a falta de conhecimento também contribui muito para o estresse emocional. Na verdade, reitera só o nome, faz favor, esqueci o nome. Alain Miguel. Alain Miguel, né? É certo, Alain. Quando nós tocamos nesse ponto, a falta de conhecimento é um pecado extremo. Por que é um pecado? Todos nós, quando ingressamos para um determinado serviço, nesse caso, quando estamos a ingressar a um serviço público, nós devemos saber como que funciona o próprio departamento ou a própria instituição que nós estamos lá logo assim a trabalhar. E, posteriormente, eu vou procurar com mais detalhes como é que funciona o nosso próprio departamento ou local onde a gente trabalha. Se eu logo não conheço ou desconheço assim a informação, eu não posso querer dizer que eu conheço tudo. Eu posso muito bem chamar o meu colega lá, desculpa-me só, olha, já vem, eu não demoro, vou chamar aqui o meu colega que tenha a informação mais precisa, porque é o departamento na qual ele responde. Isso não vai te diminuir como funcionário. Isso só vai simplesmente te mostrar que você é humilde e que realmente está disposto a atender à necessidade do próprio cidadão. Tanto na instituição pública que nas instituições privadas, às vezes a gente faz assim, no atendimento ao cliente. Logo quando ingressamos numa determinada empresa, suponhamos, né, eu já trabalhei num supermercado, quando nós ingressamos pela primeira vez, a nossa principal motivo foi qual? Foi aprender todos esses produtos da própria loja, conhecer todos esses produtos da própria loja e depois vou me especificar naquilo que é o produto do meu corredor. Quando um cliente viesse, eu logo conseguia interagir com o cliente respondendo com a descrição daquele próprio produto, porque tinha paciência de ler quando não tinha nada para fazer, tinha a paciência de ler e depois dava com mais detalhe a explicação. E quando não sabia, quando não era meu departamento a responder,
normalmente chamava outro colega, olha, colega, por favor, ela tinha eu um senhor, não estou a vir, olha, por favor, te peço carecidamente que vem só ter com esse senhor. E logo acabava por ter com o próprio cliente. Só assim todos nós saímos satisfeitos. Imagina que você está, não é? Imagina que estás a trabalhar ao pé de uma farmácia. Certo. Chega um cliente e diz até ti, olha, eu quero comprar um determinado medicamento e ele vai especificar um nome qualquer. Ele está a cometer um erro, não é? No nome do tal comprimido que ele quer comprar. E tu já tens mais ou menos a noção dos comprimidos que lá tem na farmácia e ele está a cometer um certo erro e ele vai dizer a ti, olha, eu não estou errado. Tu é que estás errado. Tu tens de procurar este comprimido de forma urgente. Tu estás a dizer, não, paciente, este comprimido tem um erro. Não existe comprimido com este nome. Mas ele só quer aquele comprimido exatamente conforme ele está a dizer e o nervosismo dele já está a aumentar e tu estás a lhe dizer o certo. Como é que tu vais resolver uma situação dessa, sendo que ele comete um erro e tu estás certo e ele acaba ficando nervoso e não chega a nenhuma conclusão? Dado essa situação, o que é que devemos fazer? Primeiro, vou tentar o máximo possível buscar todas essas ferramentas para poder lhe esclarecer que o produto que na qual ele está a pedir, ou o comprimido que ele na qual está a pedir, que na verdade o nome não é esse, e lhe fazer compreender que há um outro nome. Mas se eu ver que ele está a cismar um pouquinho, é aconselhável chamar um outro superior de maneira para poder lhe atender. Por quê? Porque também nós não podemos sair, deixar ele assim, meio exposto, e a gente não lhe atende. Não pode mesmo. Então o que é que devemos fazer? Devemos chamar um superior e explicar a questão ao nosso superior. Olha, o cliente está a pedir um nome, está a pedir um comprimido com um nome que na qual está completamente errado, mas está associado a esse. Eu consigo dar conta por causa da descrição, mas o nome está errado. Mas só que ele quer do jeito que o nome que ele trouxe é que ele tem que encontrar. E ali o nosso superior vai intervir. Porque, na verdade, existem coisas que estão além de nós, para nós respondermos. Nunca podemos pensar que nós resolvemos tudo. Isso é um grande erro. Então, a melhor questão é nós chamamos o superior vai lá interagir. E se não há nenhum superior que consiga responder, é só dizer mesmo, olha, na verdade, olha, senhora, vai buscar toda a ferramenta antes de lhe mandar para ir para dizer que não tem. Buscando toda a ferramenta. E se não der mesmo, é só dizer ao senhor, olha, senhor, olha, lamento muito, infelizmente, olha, desculpa, olha, gostaríamos de estar aqui, para poder ter o comprimido que a senhora quer, mas sempre com um sorriso. Estás a lhe dizer um não, mas um não bonito. É não dizer logo taxativamente, não tem. Diferente de dizer, parece só mal. Então, o aconselhável é dizer, olha, senhora, na verdade não temos, de verdade, olha, tenta procurar aqui a farmácia mais próxima, acredito que vai encontrar. Acredito que ele vai sair satisfeito, porque lhe sugeriste um outro local, não dizer que não tem Mesmo o comprimido tendo o nome errado. Certo, mas só que ele está a insistir, porque o ser Só humano que aí é vais teimoso. acabar por aumentar o nervosismo dele, já sabe que o comprimido tem um nome errado. Tu mandas ele para uma nova farmácia, vai se estressar com um novo funcionário e acaba sendo complicado. Mas agora, em termos de dicas finais, o que é que tu gostarias de deixar para aquelas instituições públicas e privadas, não é? Para que vão melhorando o atendimento dos seus colaboradores ao longo do tempo? Antes de responder essa, eu podia dizer o seguinte, sobre aquela temática daquele cliente, eu lhe diria o seguinte, antes de eu lhe mandar para ir para outro lugar, eu lhe diria primeiro que não, que o nome não é esse. Quando eu vejo aquele cismo, está assim se exaltar, eu logo baixo o tom, porque eu tenho o profissionalismo, tenho as técnicas, e lhe dizer que vai para outro lugar. Agora, concernente às outras instituições sobre o atendimento, e na qual eu assim sugiro, nesse caso, né, que eles, ou essas instituições, que promovem formações, promovem mesmo formações no que concerne ao atendimento ao cliente, que promovem formações ao atendimento ao público, porque não basta só simplesmente dinheiro. Dinheiro não basta só simplesmente, devemos olhar pela necessidade do próprio cliente. Porque o grande problema que nós temos tido é só simplesmente ver, não, o cliente comprou, acabou. Não quero saber o que é que realmente ele pensa da própria instituição, o que é que ele quer realmente, não importa, não importa. Então, aconselharia que investissem muito naquilo que concerne o atendimento, porque só assim que vamos ter um país com excelência, onde quando falamos dos serviços públicos, serviços privados, há uma enorme satisfação. Mas por agora, quando qualquer pessoa que lhe abordar e lhe falar sobre os serviços públicos ou privados, olha, vai deixar a desejar.
vai ficar mesmo a desejar, vai falar com uma insatisfação. E é muito feio quando um cidadão, um patriota, um nacionalista, chega quando é para falar a situação do próprio país, de uma respectiva área que tem a ver com o próprio país, é meio crítico, é meio complicado. Seria muito bom nós estarmos aqui a falar, não, olha, de verdade, a instituição pública no hospital, olha, atende muito bem, de verdade eu gosto, olha, não, na administração tal, olha, atende muito bem e é muito fixe. De verdade, seria muito bom. Então, que gere mesmo e aperta. E se realmente tem dado algumas informações no que concerne o atendimento, de como a gente deve tratar o próprio cliente ou o próprio cidadão, que melhorem e apertem de verdade para que isso se faça sentir. Porque, na verdade, não temos feito, tem se feito sentir no que concerne a um atendimento ao público ou um atendimento ao cliente. É mesmo lastimável. Uau, foi um prazer conversar contigo. Foi uma conversa bastante, não é, inovadora, não é? Há conhecimento, há jovens com bastante conhecimento ao longo do tempo e que vão contribuindo muito para essa qualidade. E se nós tivermos uma boa qualidade ao longo do tempo, nos serviços, quer seja privados ou públicos, a nossa sociedade vai crescer de forma melhor. Mas também precisamos contribuir com a educação que nós temos, desde que seja boa, Certo? para que isto possa influenciar nos nossos colaboradores e gerar um comportamento e assim conseguirmos levar as coisas mais lá para frente. Se gosta desse conteúdo, comenta bastante, deixa o teu like, não só como vais partilhar, deixa o teu like também nas plataformas de áudio, porque é lá onde o episódio sai inicialmente, depois sai no YouTube. Se queres saber que as empresas que têm todo o patrocínio, não é, que fazem com que tudo isto aconteça, é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Bria Acessórios. Se queres ter mais informações das mesmas ou queres solicitar os serviços, clica no link na descrição. E se tu pretendes ajudar-nos a crescer, se tu estás a ver que ao longo do tempo nós estamos a aumentar a qualidade ou diminuir a qualidade, tu podes fazer alguma coisa, quer seja alguma dica boa que tu tens. Nós estamos em fase de teste de nível do coração. Não é, faça a tua doação, não é, nas coordenadas bancárias nacionais e internacionais. E eu vou dizer um até já para todos aqueles que amam o nosso canal.